Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Veda Videos Everyday August. Então todos os dias de agosto a gente vai colocar vídeo pra vocês e nós vamos gravar hoje uma playlist especial do Enem com o tema da Revolução Russa e eu trouxe aqui uma convidada super especial que você já conhece do vídeo do Rolezinho Itaim. Se você não assistiu, assista aqui em cima. Aproveita, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber as notificações de vídeos novos. Patrícia Caparrotti Dibi, minha amiga de muitos anos, que não precisamos falar não. Hoje ela é professora de História, incrível. Por que a gente quer falar sobre a Revolução Russa? Primeiro porque pode cair no Enem, sempre pode cair no Enem. Com certeza. Porque teve a Copa na Rússia, né? Então mais um motivo pra cair no Enem. E porque a gente gravou uns vídeos aqui sobre a Rússia da Copa. Então a gente falou sobre a cultura russa, a gente falou sobre o Museu Hermitage, sobre o Museu Pushkin. A gente falou muito sobre a Revolução Russa, porque foi o momento que teve a estatização de todas as obras. Em 1917, depois da Revolução Bolchevique, todas as coleções privadas foram nacionalizadas. Então, se você tinha uns dinheirinhos, tinha quadro, isso passou a fazer parte do Estado. E adivinha quantas obras existem no museu? 1.000? 2.000? 1 milhão? 1,5 milhão? 3.150.000 obras, gente. E apenas 20% está disponibilizada aí pra galera visitar. Como foi que surgiu a Revolução Russa, que também é chamada de Revolução Bolchevique? Então, tem todo um contexto histórico, né, que a gente tem que entender, que vem vindo a partir das revoluções industriais. Você teve mudanças muito profundas nas estruturas dos países europeus, né? E, inclusive, a Rússia também vai passar por um processo, em relação ao resto da Europa, um pouco tardio de revolução industrial, né? Mas vai haver uma modernização, não dá pra dizer que é uma revolução industrial nesse momento, mas vai haver uma modernização que foi concebida pelo governo na época, o governo czarista, que vai tentar resolver os problemas de atraso econômico que a Rússia vinha passando. Então, assim, a Rússia era um país no qual ainda havia servidão, era um país extremamente ruralizado, que pra época, né, era uma coisa... Para o contexto europeu, estava um pouco atrasado em relação a outros países, e aí ela vai passar por um processo meio forçado de revolução, de modernização, vai se criar uma classe operária, e essa classe operária, ela vai viver nas péssimas condições como nos outros países europeus. Então, assim, apesar de, por exemplo, na Inglaterra alguns avanços já terem ocorrido, na Rússia obviamente não, né? Então empresas estrangeiras vão se instalar lá, então você vai ter uma classe operária muito oprimida e obviamente que nesse contexto de opressão da classe operária as ideias socialistas começam a se difundir, começam a se espalhar e são essas ideias socialistas que vão preparar o terreno para que se venha mais pra frente, em 1917, se fazer a tal da Revolução Russa ou Revolução Bolchevique. Por que é a Revolução Bolchevique? De onde vem esse Bolchevique? Porque o Partido Operário ele se dividia em bolcheviques e mencheviques. Bolchevique significa maioria. E essa maioria no Partido Operário, eles eram mais adeptos à causa socialista na raiz, digamos assim, né? Porque os mencheviques já tinham ideias socialistas peronomútil, digamos. O Partido Bolchevique, junto com os sovietes, que são associações de trabalhadores, é que vão liderar a revolução na Rússia. Então meio que o Partido Operário quebrou. O Partido Operário estava dividido, exatamente. Olha. Tanto que a gente não pode dizer que a revolução foi feita pelo Partido Operário, mas por essa facção dos bolcheviques que, juntamente aos sovietes, que eram associações de trabalhadores, camponeses e operários, né? Existiam os sovietes de operários e os sovietes de camponeses. Eles se uniram, liderados pelo partido, né? Liderados por Lenin e Trotsky, que eram importantes no partido, eram líderes do partido, são eles que vão acabar realizando a revolução. Tanto que depois da revolução surgiu a cidade de Leningrado, que hoje em dia é São Petersburgo. Na verdade não surgiu, né? O nome foi modificado para Leningrado em homenagem ao Lenin, né? Em homenagem ao Lenin, justamente. Durante o cerco de Leningrado, que é o nome que São Petersburgo passou a ter após a Revolução Russa de 1917, que agora se chama São Petersburgo, mas chamam Leningrado. E tem muita relação com o Marx, que a gente vai gravar um vídeo daqui a pouco, mas por que assim? Como que eles beberam da fonte do Marx?
Porque o Marx é o pai do socialismo científico que a gente fala. Não existiu apenas uma forma de socialismo, tá? Houve o socialismo utópico, houve o socialismo cristão, mas o que a gente acaba conhecendo mais e aprendendo na escola, o que serviu de base mesmo para as revoluções, né, que tentaram implantar o socialismo e de certa forma conseguiram, foi o socialismo científico, que também pode ser chamado de marxismo. Então Marx, junto com Engels, vão refletir sobre as questões da sociedade europeia, inglesa, nesse final do século XIX, e vão perceber o quanto que os operários estavam sendo oprimidos, o quanto essa sociedade estava se tornando cada vez mais desigual, cada vez mais injusta, e eles vão começar a refletir sobre isso e escrever uma série de coisas sobre isso. E é justamente esses escritos deles, né, que a gente vai chamar de um modo geral de socialismo científico ou marxismo, que vão servir de base, vão ser a leitura fundamental para que os partidos operários em vários lugares comecem a cogitar, especialmente na Rússia, né, primeiramente na Rússia, comecem a cogitar a possibilidade de se fazer uma revolução para romper com esse Estado liberal burguês, com esse governo que defendia os ideais liberais e, consequentemente, os interesses da burguesia. Então, até assim, a gente gravou um vídeo do Museu Pushkin, e no vídeo a gente explica que antes de se chamar Pushkin, o museu chamava Museu Czar Alexandre III. Com o projeto em mãos, então, em 1898, Czar Alexandre III preside uma cerimônia, né, com a nata lá de Moscou, o pessoal, bacana, Udiga, no caso, para poder dar o chute inicial, né, não a inauguração do museu, mas o início do projeto do que viria a ser o Museu de Belas Artes Alexandre III, pois o nome dele, né? Porque o pessoal ele era gosta. pouco egoísta. Antes era a monarquia. Sim. E aí houve a revolução. A revolução foi como, assim? Tipo, manifestação foi realmente violenta? O que rolou? No meio de uma série de manifestações e de conflitos, o czar, né, que seria o imperador Nicolau II, que é o anterior à Revolução Russa, ele vai abdicar. E é formado um governo provisório. E aí os bolcheviques vão fazer a revolução sobre esse governo provisório também. Vão tomar o poder do governo provisório, né? Tanto que o lema da revolução era paz, pão e terra. Por que esse lema? Porque uma das exigências dos revolucionários era que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Porque enquanto isso estava acontecendo na Rússia, a Primeira Guerra Mundial estava rolando ainda. E a Rússia ainda estava envolvida no conflito e a população não via sentido nenhum, né? Os revolucionários não viam sentido nenhum em manter um país naquele nível de problemas, com aquele nível de crise ainda numa guerra, né? Então, a questão de pedir a paz é para que justamente saísse da guerra. Pão, que é a questão básica, comida a todos, né? Isso aparece na Revolução Francesa também. E terra, porque vinha a proposta de que houvesse uma reforma agrária, já que o sistema de servidão lá era extremamente desigual e também privilegiava uma aristocracia. E a Revolução durou esse ano. A Revolução vai ocorrer durante o ano de 1917, só que após a Revolução vai haver uma guerra civil. Então, de 1918 a 1921 vai ocorrer oficialmente uma guerra civil, no qual o Exército Vermelho, que é o exército bolchevique, né, justamente dos revolucionários, vai combater o chamado Exército Branco, que é o exército dos inimigos desse novo governo, que seriam os mencheviques, seria a burguesia, que antigamente era amigo, aí depois separou, virou inimigo, aí agora, ó. Aí tem essa treta aí, então você tem uma guerra civil que dura um período, né, de 18 a 21, um período considerável. O Exército Vermelho vence, então o exército bolchevique vai vencer, se mantém, só que a economia está totalmente arruinada. E aí que a gente diz que eles vão ter que fazer um recuo em direção ao capitalismo. A ideia era romper com o capitalismo, e foi o que foi feito assim que o governo assumiu, mas eles tiveram que fazer um recuo. Na época o que era dito era o seguinte, era dar um passo para trás para que pudessem ser dados 2 passos para frente, né? Então a ideia era essa. Sempre tem, né, essas frases. E esse passo para trás era justamente privatizar alguns setores novamente, contar com capital estrangeiro, permitir o livre comércio. Então eram passos no sentido do capitalismo para que a economia pudesse recuperar. Tinha a ver com o marxismo ou não? Aí nesse sentido já foi meio que rompido com o marxismo? Não, o marxismo não propunha esse recuo. O marxismo propunha justamente
a estatização de todos os meios de produção, obviamente, né? Entendi. Mas aí na prática não rolou e aí eles Na deram prática a economia ficou muito arruinada, eles consideraram essa possibilidade para tentar Entendi. fazer com que a coisa deslanchasse posteriormente. Não, acho que super deu pra entender a Revolução Russa. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e fica ligado porque vídeos todos os dias nesse mês de agosto. Valeu! Valeu!